Olá, que bom ter aqui você de novo para mais uma aula da nossa Escola Bíblica de Discípulos. Essa aqui é a quarta aula, Visão, Missão e Valores. Agora entramos particularmente em IMW Mamborê. Você tem acompanhado, até agora nós estamos vendo sobre o metodismo wesleyano, a nossa história, a nossa teologia, a nossa organização. Agora nós entramos na IMW Mamborê, que é a igreja que você pertence, a igreja que você está a pertencer. Nós, como IMW Mamborê, nós temos uma visão. O que é a visão, pastor? A visão é o que nós queremos ser, o que Deus nos chamou para ser. Nós temos uma missão, ou seja, aquilo que nós vamos fazer para ser o que Deus nos chamou para ser. E temos valores inegociáveis. Sabe aquele ditado? Veleiro que não sabe para onde vai, qualquer vento é favorável. Para veleiro que não sabe para onde vai, qualquer vento é favorável. Como assim, pastor? Você vive a vida, você não sabe onde você quer chegar, você não sabe para onde ir, você não sabe quem você é. Então acontece alguma coisa, vamos para lá. Acontece outra coisa, vamos para lá. Sabe, é meio a teologia Zeca Pagodinho. Sabe qual que é a teologia Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas em relação à igreja, nós precisamos ter muito bem definido para o que Deus nos chamou, o que Deus quer que a gente faça. Como igreja, você faz parte dessa igreja agora. Então você precisa entender para onde a gente está indo e como a gente vai. Porque você vai fazer parte, você está fazendo parte disso. Então você precisa entender para onde a gente está indo e como a gente pretende ir. Quais são os valores da nossa igreja inegociáveis. Toda igreja precisa entender para que Deus a chamou. Toda igreja precisa saber para onde vai. Senão ela se torna clube. Senão ela se torna apenas um lugar onde as pessoas se encontram para ouvir uma mensagem. E aí, vamos fazer um jantar disso? Vamos fazer um show daquilo? Vamos. E começa a se tornar só um ambiente sem crescimento, sem cumprir o objetivo, sem cumprir a missão que Deus chamou a igreja para ser. Então por isso que hoje nós vamos falar sobre comunidade, visão, missão e valores. E para entendermos melhor isso, eu quero te convidar a pensar em uma canoa. Você já viu aquele esporte, canoagem? A canoagem é um esporte muito legal, onde alguns atletas ficam na canoa e eles têm que remar no mesmo ritmo, na mesma direção. Agora e aí, assim, eles vão chegar no lugar de destino, onde eles querem chegar. Agora, você já parou para pensar, se cada atleta remasse em direção diferente, não ia dar em lugar nenhum, não é verdade? Por exemplo, tem até aqui um exemplo do casamento. O casamento é duas pessoas remando para a mesma direção, para o mesmo lugar. Agora você imaginou, se o marido decide remar para a direita ou para a frente e a esposa para trás, aquele barco não vai sair do lugar. E aí existem casos assim, onde a esposa puxa para um lado, o marido puxa para o outro e acaba que o barco não sai do lugar. E tudo na vida é isso. Se nós estamos em um grupo fazendo um trabalho, um puxar para um lado, outro puxar para o outro, não vai para frente. Numa amizade, um querer uma coisa, outro querer outra, a amizade não vai. E na igreja ela não é diferente. Se nós queremos, como igreja, fazer isso que Jesus está falando aqui, que é o que é para a gente fazer, e existe um grupo dentro da igreja que quer fazer outra coisa, essa igreja ela não vai para frente. Então, se a igreja não tiver clara qual é a sua missão, se todos os membros do corpo não entenderem qual é a missão da igreja, vai começar a ver cada um indo para um lado, em um ritmo diferente. Então tem que ter canoagem, tem que ter ritmo e direção. Ou seja, nós vamos em uma direção, nós estamos indo em uma direção, aquilo para que Deus nos chamou, mas tem que ter o mesmo ritmo. Por quê? Porque senão fica um movimento cíclico. Ou seja, as pessoas ali desanimadas, a gente para se concentrar para animar as pessoas, para a gente cumprir o objetivo que Deus tem para nós, que é ganhar almas, quer fazer a missão do Senhor, E aí
quando a gente anima esses para ir, aqueles que estavam animados estão desanimados de novo. Então é sempre ritmo diferente. Acontece que as igrejas aí, a igreja não vai para frente, a cidade não é transformada, nós não cumprimos o objetivo que Deus tem para nós. Você precisa entender que essa igreja ela tem uma visão, ela tem um propósito, e nós não negligenciamos esse propósito por nada. Nós somos uma igreja simples, ou seja, uma igreja que simplesmente só tem aquilo que é necessário para cumprir a sua missão. Então nós não vivemos de eventos, nós não vivemos de festas, nós não vivemos de congresso do ministério tal, congresso do ministério tal. Não, a gente é uma igreja que ela tem o que precisa ter para cumprir a sua missão, amém? Então sem mais delongas, vamos entrar de fato na lição. Então nós precisamos ter uma direção clara. Então, pensando aí na canoagem, precisamos ter uma direção para onde nós, como igreja, queremos ir. Então, meus amados irmãos, como igreja, nós precisamos caminhar em uma direção muito clara. Nós precisamos olhar para o futuro e ver, olha, é lá que nós queremos chegar. Nós queremos ser essa igreja. Nós queremos viver isso que Deus tem para nós. Sabe, nós como igreja precisamos ansiar estar mais perto possível daquilo que Deus tem para nós como igreja. Então qual é a visão da IMW Mamborê? Vamos falar daqui a pouco, mas eu quero te explicar como que nós chegamos a essa visão. Te lembrando, o que é visão, pastor? Visão é onde nós queremos chegar como igreja. Aonde nós chegaremos, ou seja, que tipo de igreja seremos? Seremos conhecidos pelo quê? E eu quero te dizer como Deus ele nos deu essa visão. Deus nos deu uma profecia daquilo que ele faria na IMW Mamborê. Deus ele nos disse o que ele faria na IMW Mamborê. Ele relatou, Deus falou com a gente que nós seríamos uma igreja onde haveria muitos corações transformados, muitas almas renovadas, espíritos que estavam abatidos renovados, que Deus nos enviaria tantas almas quanto uma grande multidão. Na verdade, Deus usou a palavra rebanho, um grande rebanho. E Deus falou que as cidades vizinhas ficariam sabendo o que Deus fez nesse lugar. E Deus ele deixou bem claro nessa visão para nós. Sou eu, e é por mim, não é por vocês. É porque eu quero fazer. E ele disse especificamente para mim como pastor, ele disse, não é por você, é por mim. Então Deus nos deixou isso muito claro. Ele disse o que aconteceria. Ou seja, uma igreja que ganha muitas almas, uma igreja que usada para transformar corações. Ou seja, uma igreja que transforma corações quebrados, corações machucados. Uma igreja onde as pessoas serão renovadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E uma igreja que vai impactar essa cidade a ponto de que as cidades ao redor ficarão sabendo. Essa é a igreja que nós iremos ser. E aí Deus foi falando algumas outras coisas com a gente dentro dessa visão. E dentro dessa visão, o Senhor ministrou no nosso coração para sermos uma igreja simples. Ou seja, uma igreja que não é cheia de coisas, mas uma igreja que tem coisas que vai fazer com que as pessoas cresçam, que as pessoas sejam discipuladas, que as pessoas realmente venham gerar vida dentro de si nesse lugar. Uma igreja simples. Essa é a visão que Deus nos deu. Vai lá no 1.2 da sua revista. Mas para que todos estejam na mesma visão, ou seja, gente, nós sabemos onde nós queremos chegar, amém? Nós sabemos o que nós queremos ser como igreja, mas todo mundo precisa entender isso. Todo mundo precisa entender, uma igreja que serve ao mesmo tempo, uma igreja que ama, uma igreja que restaura corações, restaura vidas, transforma a cidade. Mas quando chegamos nessa igreja, na IMW Mamborê, não foi a realidade que encontramos. Quando nós chegamos aqui, a igreja ainda no seu começo, você já sabe a história, era uma igreja conformada, uma igreja que não crescia, uma igreja
acostumada a só assistir o culto, todo mundo sentava, nem na hora do louvor às vezes o povo levantava. Aquela igreja que ia para assistir o pastor e a esposa do pastor fazendo o culto, não tinha, ninguém entendia o seu chamado, ninguém sabia os seus dons. Era uma igreja que na verdade ia para assistir um culto e não para cultuar. Era uma igreja que não tinha objetivo, não tinha crescimento, o povo não lia a Bíblia, ninguém lia a Bíblia. E como que a gente vai fazer o povo entender que a visão de Deus para nós é que nós sejamos uma igreja ativa, uma igreja que vive o que Deus tem, e não uma igreja que assiste show, não uma igreja que assiste um culto, mas uma igreja que vive intensamente o propósito de Deus. Primeira coisa que o Senhor ministrou no nosso coração: treinamento de líderes. Então, começamos a treinar líderes para a igreja, líderes de GCEL, líderes de ministérios. Segundo lugar, mudança de mentalidade. Essa igreja ela tinha uma mentalidade de que eu tô aqui para ser servido, né? E mudar a cultura é uma das coisas mais difíceis. Você já tentou mudar uma cultura, tentar ensinar uma pessoa que não é do jeito que ela aprendeu a vida toda? E não é dessa igreja, não era dessa igreja. Na verdade, muitas igrejas ela tem uma mentalidade de que nós somos servidos. Nós somos servidos pelo pastor, somos servidos pelos líderes, mas não. O que Deus ele nos convida é renovar a nossa mente. Romanos 12:2, renove a vossa mente. Vocês não estão aqui para ser servidos. Na verdade, culto, o que significa a palavra culto? Se você pegar lá no inglês, é service, né? Ou seja, serviço. Quando eu cultuo, eu estou servindo ao meu Deus. Eu não venho ao culto para receber, eu venho no culto para entregar o meu louvor. Eu não venho no culto para ouvir o ministério de louvor tocando, eu venho para cantar ao Senhor, conduzido pelo ministério de louvor. E eu não só recebo, mas naquele momento da palavra, por exemplo, sim, eu estou recebendo a palavra de alguém que está servindo o Senhor através da pregação, mas eu tenho meus dons. Eu posso servir no culto, fora do culto, eu posso servir de alguma maneira. Então, o corpo de Cristo, ele é um conjunto de membros que um serve o outro. Sabe aquele ditado? Uma mão lava a outra. Então, o pastor, ele serve no pastoreio, o pregador serve na pregação, o líder serve na liderança, o ministério de louvor serve no louvor, mas cada um de nós temos dons, talentos e ministérios. E que podemos servir e temos que servir ao Senhor. Essa foi outra mentalidade, foi a mentalidade que temos tentado mudar na igreja, e graças a Deus a igreja tem entendido isso, que todos estamos aqui para servir. Desenvolvimento de uma espiritualidade sadia, para que todos tenham a mesma visão, é necessário que todos tenham um relacionamento com Deus. Quando que a igreja começa a ter problemas? Quando o povo começa a não ter relacionamento com Deus. Quando o povo começa a não ter relacionamento com Deus, surge fofoca daqui, fofoca de lá. Surge, porque o irmão não me cumprimentou daqui, o irmão não me cumprimentou de lá. Surge, sabe, meus irmãos, começa a ser curva de rio. Começa a juntar coisas que não agradam ao Senhor. Porque onde tiver pessoas, vai tender a ter dificuldades, a problemas de relacionamento, mas onde tem uma espiritualidade sadia, não. Onde as pessoas têm relacionamento com Deus, elas perdoam umas às outras, elas amam umas às outras. Aonde houver igreja, haverá pecado. Aonde houver igreja, onde houver pessoas, haverá dificuldade de relacionamentos. Aonde houver pessoas, haverá mágoas. Mas aonde houver um cristão, há perdão. Onde há um cristão, há reconciliação. Onde há cristão, há amor. Mas o cristão tem que ter relacionamento com Deus. Meus amados irmãos, aonde as pessoas não têm relacionamento com Deus, elas começam a se desviar. Mesmo estando dentro da igreja, elas começam a se desviar da fé. Elas começam a ter cheiro de carne, né? A Bíblia diz que a nossa carne faz luta contra o nosso espírito dentro de nós. Ou seja, nossa natureza pecaminosa contra a nossa nova natureza. E quando eu deixo de alimentar a minha nova natureza, a natureza pecaminosa, que é a minha carne, ela começa a gritar mais alto. Então, quando as pessoas não têm relacionamento com Deus, a carne começa a falar mais alto e aí começa a ter problemas.
sempre temos batido em cima. Olha o que diz 1 Timóteo 4,8. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Ou seja, quando eu tenho vida com Deus, eu estou desenvolvendo a minha vida eterna. Quando eu paro de orar, quando eu paro de ler Bíblia, quando eu paro de jejuar, o que acontece? Eu começo lentamente a me desviar da fé. Eu começo lentamente a não amar Jesus como antes. Eu começo lentamente a não suportar mais os irmãos. E lentamente eu morro. Meus amados irmãos, isso é característica de muita igreja. E quando chegamos a esse lugar, era uma das características, as pessoas não tinham vida com Deus. Se você pegar hoje na igreja, dificilmente você vai encontrar alguém, pessoas que leram a Bíblia. Ou que leem a Bíblia todo dia. E aí nós temos batido em cima sempre, para conseguirmos viver o que Deus tem para nós como igreja, batemos em cima em espiritualidade sadia. Então automaticamente você vai ver que o tempo todo falamos sobre vida devocional, o tempo todo falamos sobre Bíblia, sobre oração. Se você for vir fazer um aconselhamento pastoral, vamos falar sobre vida devocional. Se você assistir pregação, você vai ouvir falar sobre vida devocional. Por quê? Porque a vida devocional é a base da vida do cristão. Um cristão saudável espiritualmente é um cristão. Um cristão não saudável espiritualmente, ele está deixando de ser cristão, porque ele está abandonando a comunhão com Deus. Então, para a gente conseguir cumprir a visão, a gente treinou líderes, a gente tem batido em cima da mudança de mentalidade de servo e temos batido sempre em cima de espiritualidade sadia. Você precisa ter uma espiritualidade sadia. Em quarto lugar, despertamento para o trabalho, que é a questão da servidão que temos falado. Olha o que diz 1 Pedro 4,10. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça de Deus. Ou seja, a igreja precisa entender que todo mundo serve. Todo mundo serve. Quem não serve o seu irmão, não serve para ser cristão. Porque um cristão, a característica do cristão é a característica de Cristo. Pegar a toalha, colocar no ombro e lavar os pés. Jesus fez isso. E quando ele fez isso, ele olha para os seus discípulos e diz: aquele que quiser ser o primeiro, sirva o outro. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, se nós queremos seguir o exemplo de Cristo e viver o que Deus tem para nós como igreja, nós precisamos despertar para o trabalho. Em último lugar, cuidado mútuo. Nós temos ensinado sempre cuidado mútuo. Hebreus 12:15. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Então, amado irmão, aqui temos batido em cima da visão da igreja de que devemos amar uns aos outros, devemos cuidar um dos outros, devemos se importar uns com os outros. Por isso temos os GCELs, para que possamos saber da vida um do outro e cuidar um dos outros, né? Então, e o que ele diz aqui é: tome muito cuidado para que não haja nenhuma raiz venenosa de amargura e cause perturbação. Devemos não nos magoar uns com os outros, mas perdoar, amar, cuidar um dos outros. Isso é igreja, isso é igreja primitiva. Amém? Então, treinamento de líderes, mudança de mentalidade, espiritualidade sadia, despertamento para o trabalho e cuidado mútuo são coisas que, desde que Deus nos deu essa visão, temos trabalhado em cima. Segundo lugar, planejamos. É claro, como que se deu o início da IMW Mamborê? Planejamento. Nós entendemos a visão de Deus e nos lembramos do texto de Abacuque. Abacuque 2, do 1 ao 3 diz assim: subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim
e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Meus amados irmãos, quando o Senhor fala isso em Abacuque, o que ele está dizendo para Abacuque? Olha, escreva a minha visão num lugar onde vocês possam olhar e passar correndo e conseguir enxergar. Sabe por que Deus faz isso com Abacuque, meus amados irmãos? Porque ele fala, olha, se parecer que demora, calme, tenha paciência. Quando a gente coloca um lugar, aquilo que a gente acredita, num lugar de evidência, a gente acaba não esquecendo. Quando vem a luta, eu olho aquilo ali de novo e falo, opa, eu tenho uma promessa. Se você vir a minha casa e você quiser ver, eu posso te deixar ver. Mas existe um lugar na minha casa onde a visão que Deus deu para essa igreja e todo o planejamento dessa igreja está escrito em uma parede. Por que eu coloquei ali? Para que eu possa olhar nos meus momentos de dificuldade, nos meus momentos de luta e me lembrar, Deus tem uma promessa para essa igreja. Deus tem algo, ainda que parece que demore, não se atrasará. Porque Deus não se atrasa, nós que somos apressados, né? Mas Deus tem uma visão. Então, o Senhor deu essa visão a mim. O Senhor deu essa visão à liderança. O que nós fizemos? Colocamos nessa parede. Está ali a visão. Depois que nós vimos colocamos ali essa visão, então nós planejamos embaixo. Então, para alcançar essa visão, para ser isso que Deus falou que a gente vai ser, nós vamos fazer isso aqui. Eu quero te explicar como é que foi essa visão. Quando eu cheguei em Mamborê, e eu sou o primeiro pastor da IMW Mamborê, quando eu cheguei aqui, e a IMW Mamborê ainda não era IMW, nós íamos começar a pastorear o rebanho que estava se formando aqui. A igreja não me quis, parte da igreja não me quis, nós somos extremamente rejeitados e foi colocado muita coisa no meu coração, na minha mente. Eu tinha chego sozinho, não tinha chego ainda com a Ana, e quando eu cheguei foi colocado muita coisa de que a gente não daria conta, de que a gente iria fracassar, e a minha alma assim ficou muito, mas muito angustiada. E eu me lembro que naquela primeira semana, fazia uns 4 dias que eu estava em Mamborê, eu me ajoelhei na madrugada e disse em lágrimas, muito angustiado, eu acordei muito angustiado, eu acordei em lágrimas e disse, Senhor, eu vim aqui para amar esse povo, eu vim aqui para amar, para dedicar minha vida a eles, mas eles não me querem. Eu deixei tudo para poder amá-los e eles não me querem aqui. E foi onde o Senhor falou, abra a tua Bíblia. E eu abri a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 36, e foi onde o Senhor falou, eu vou fazer no meio de vocês. Eu vou renovar corações e espíritos. E eu vou enviar homens como uma grande multidão. Não é por vocês, mas é porque eu quero fazer isso com o meu povo. As cidades vizinhas ficaram sabendo. E quando Deus me falou aquilo, Ele me trouxe um conforto. É como se Ele estivesse me dizendo, calma, eu tenho tudo sob controle e você está aqui por um propósito. Meu amado irmão, e ali foi onde nasceu a visão. Deus falou, eu tenho um propósito, eu tenho uma visão, eu tenho um lugar que eu quero levar essa igreja. E quando Deus Ele nos deu essa visão, então nós começamos a planejar. Porque Deus nos dá uma visão. Ele mostra onde nós temos que chegar. Mas agora nós precisamos planejar. E a palavra de Deus diz, o homem faz planos e Deus dirige os passos. Deus está nos dirigindo, mas cabe a nós planejarmos. E foi onde nós, então, começamos a planejar. Eu vou pular aqui a profecia, porque já falamos, né? 2.2 outra coisa que... Então, quais são as coisas que fez com que a gente começasse a planejar a igreja? Em primeiro lugar, a profecia. Deus nos deu uma profecia. Então, essa profecia, ela nos deu parte da visão do que Deus nos chamou para ser como igreja. Mas a segunda parte dessa visão é a igreja primitiva. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, diz que a igreja primitiva ela perseverava na doutrina, na comunhão, ou seja, eles tinham comunhão entre eles, no partir do pão e nas orações, ou seja, eles não paravam de orar.
Eles tinham tudo em comum, eles repartiam o que tinham um com o outro, vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, e eles se uniam no templo e partindo o pão de casa em casa. Então, quando nós olhamos para a igreja primitiva, o que é a igreja primitiva, pastor? Lá em Atos 2, é a igreja que Jesus fundou. É a igreja que começou ali a partir dos apóstolos. Então, esse é o modelo ideal de igreja. E isso é o que Deus chama a igreja a ser. É que a igreja ela foi perdendo o seu foco conforme o tempo e foi sendo um monte de outra coisa, até um lugar de autoajuda, mas não a igreja que Jesus fundou. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós olhamos para algumas características dela. E quais eram? Doutrina, ou seja, conhecimento bíblico forte, comunhão entre os irmãos, oração, repartir as coisas, tudo em comum, e reunir na casa e no templo. E aí você já começa a entender que, beleza, então nós recebemos uma profecia e temos a igreja primitiva. Isso constitui a visão que nós temos de igreja. Terceiro lugar, o ID. Qual é o ID? Portanto, o ID fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 ao 20. Então aqui, Jesus ele dá uma ordem para aquela igreja. Diz, olha, vocês vão gastar a vida de vocês para fazer discípulos, ensinando eles a guardarem tudo o que eu tenho ensinado a vocês. Essas três coisas, a profecia, a igreja primitiva e o ID, constitui o que nós entendemos, o que Deus quer de nós, o que Deus quer que a gente seja. Uma igreja que vive o que essa profecia diz, uma igreja que vive como a igreja primitiva e uma igreja que cumpre o ID. Amém? Então vamos agora para a nossa missão, visão e valores, é onde nós vamos entender qual é a nossa visão. Você já entendeu que Deus nos deu a visão através de uma profecia, da igreja primitiva e do ID. Então, o que nós, da IMW Mamborê, queremos ser como igreja? Uma igreja que vive isso daqui. Então, qual é a nossa missão? Primeiro lugar, missão da IMW Mamborê. O que nós fazemos? Amar a Deus, amar pessoas, servir o mundo. Essa é a nossa missão. Tudo que não ame a Deus, que não ame pessoas, que não sirva o mundo, a gente não faz. Ah, pastor, vamos fazer a festa do preto e branco? Vai amar a Deus? Vai amar pessoas? Vai servir o mundo? Não. Então não vamos fazer. Pastor, vamos fazer isso? Vai amar a Deus? Vai. Então vamos fazer. Gente, então a nossa missão é amar a Deus, amar as pessoas e servir o mundo. Então o tempo todo, todos os dias a gente pensa isso. Visão. Qual é a nossa visão? Aí agora você vai entender. A nossa visão é conseguir cumprir o ID, é conseguir viver o que Deus tem para nós naquela profecia e é ser a igreja primitiva, uma igreja que vive o que a igreja primitiva vivia. Então, qual é a visão da IMW Mamborê? Resumindo, queremos ser uma comunidade de discípulos totalmente parecidas com Cristo, discipulado. Uma comunidade de discípulos totalmente parecidos com Cristo, que se relacionam profundamente com Ele e transformam a cidade onde estão inseridos. Então, qual é a nossa visão? Uma comunidade de discípulos totalmente parecidos com Jesus. Porque se nós fazemos discípulos, se nós perseveramos na doutrina, se nós nos relacionamos com Ele, logo nós seremos uma comunidade de discípulos totalmente parecidas com Cristo, que se relacionam profundamente com Ele e transformam a cidade onde estão inseridos. Como que as pessoas chegarão? Como que nós transformaremos as cidades? Através da transformação, como que as cidades vizinhas ficarão sabendo de nós? Quando nós transformarmos essa cidade. Então nós queremos viver o que Deus tem para nós como profecia. Ou seja, um povo restaurado, um povo de coração renovado,
um povo que se multiplica, queremos ser a igreja primitiva, uma igreja que persevera no ensino, uma igreja de comunhão, uma igreja de oração. Em terceiro lugar, uma igreja que faz discípulos. Então a nossa visão é uma comunidade de discípulos totalmente parecidos com Cristo, que se relacionam profundamente com Ele e transformam a cidade onde estão inseridos. Que um dia possam olhar para a IMW Mamborê e falar, nossa, essa igreja, o povo é parecido com Jesus. Essa igreja tem relacionamento com Deus. Essa igreja tem transformado essa cidade. Amém? Essa não é uma visão distante, já estamos começando a vivê-la. Mas ainda não plenamente, é claro. Quais são os valores dessa igreja? O que a IMW Mamborê não deixa em hipótese alguma? Pastor, queremos ganhar almas. Então podemos fazer o culto do funk, porque daí vai vir um monte de gente. Não. Aquilo que vai contra a Bíblia, para nós... mas vai atrair um monte de gente para a igreja. Mas pastor, se a gente pregar então prosperidade, que se o povo dá oferta, o povo vai ser próspero na vida. Aquilo que negligencia princípios, nada contra a prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica é bênção, é verdade. Mas tudo aquilo que for negligenciar princípio para atrair pessoas que não for Cristo, o único motivo para nós trazermos as pessoas para a igreja é Cristo. Então tudo que negligenciar a Bíblia é nosso valor principal. Nós não fazemos. Então, pastor, quais são os nossos valores? Fidelidade bíblica na exposição e na prática, ou seja, não negligenciamos a Bíblia, estudamos a Bíblia para pregá-la. Nós não pregamos aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente pensa. A gente prega o que a Bíblia diz e a gente vive o que prega. Santidade. Santidade para nós é um valor inegociável. Sempre estamos tentando ser parecido com Jesus. Vida piedosa, vida com Deus, de Bíblia, de oração. Discipulado é um valor que a gente não deixa de lado. Sempre estamos tentando fazer as pessoas ser mais parecidas com Jesus. Oração constante, sempre. Busca pelo Espírito Santo. Somos uma igreja que acredita no batismo com o Espírito, nos dons espirituais, na manifestação do Espírito. Amor a Deus e amor ao próximo. Nunca deixaremos desses dois mandamentos. Salvação de almas é um valor inegociável. Sempre estaremos tentando ganhar almas. E transformação social é um valor que nós não deixamos. Queremos a cidade transformada. Queremos as casas pobres sendo subsidiadas, assistenciadas. Queremos vidas transformadas fisicamente, socialmente, psicologicamente, espiritualmente. Sempre trabalharemos para a transformação social. Amém? Então nunca negligenciaremos esses princípios para cumprir qualquer outra coisa. Queremos atrair pessoas, vamos usar um monte de coisa, desde que não seja pecado. Mudar a cor da igreja atrai gente? Atrai. É pecado? Não. Então mudamos a cor. A fazer isso atrai gente? Atrai, mas é pecado? Então não fazemos. Pastor, colocar ali os irmãos dançando funk vai atrair gente? Vai, mas é pecado? Então não vamos fazer. Então nós só fazemos aquilo que não negligencia os nossos princípios. Então sempre batemos em cima de salvação de almas, discipulado de gente, santidade, vida piedosa. Quando pregamos santidade, perdemos gente? Sim, sempre. Sempre quando pregamos sobre santidade, tem gente que vai embora. Sempre quando falamos sobre compromisso com Deus, tem gente que prefere ir para outra igreja. Mas, ainda que a nossa igreja se esvazie e sejamos 5, 6 ou 10, sempre pregaremos o que a Bíblia diz. Nunca pregaremos só parte da Bíblia para não perder pessoas. Preferimos agradar a Deus do que a homens, ainda que a gente queira salvar almas. Mas a gente quer salvar almas e não confortar elas dentro da igreja. Nós queremos salvar a vida delas. Então pregamos aquilo que elas vão gostar e pregamos o que não vai gostar. Como um pai que ama o filho. Então ele não fala só o que o filho quer. Então nós queremos que as pessoas fiquem na igreja. Queremos que muita gente venha para a igreja. Sim, não queremos que elas vão embora. Não. Mas nós não negligenciamos a Bíblia ou aquilo que Deus está falando para a gente falar para poder segurar a gente. Esses são valores inegociáveis da nossa fé. Queremos agradar a Deus. Então preferimos ter um culto com 10 pessoas,
onde a presença de Deus se manifesta, do que um culto com 200 pessoas, mas onde Deus não desce, porque há corações petrificados, gelados, sujos, que não querem se render a Deus. Então, preferimos pregar aquilo que o Senhor manda a gente pregar e ter um povo de coração aberto, do que negligenciar aquilo que Deus ele nos manda fazer e ter um povo de coração fechado. Amém? Como então nós cumpriremos essa visão? Como seremos esse povo totalmente parecido com Cristo, que se relaciona com Deus, que transforma a cidade? Cumprindo a missão. E como que nós vamos cumprir a nossa missão? Nós entendemos então que a nossa missão é amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Amém? Tá anotando aí? Então, em primeiro lugar, como que a gente ama a Deus? Você consegue parar para pensar? Eu quero que você não olhe para a apostila agora. Não olhe para a apostila. Eu quero que você pense, pause o vídeo e você pense. Como que a igreja poderia amar a Deus? Como que ela poderia amar pessoas? E como que ela serve o mundo? Nós da MW Mamborê fazemos isso já. Essa é a nossa missão. Visão é onde a gente vai chegar. Mas missão a gente já faz. Como que a gente fez isso? Como que a gente está fazendo isso? Pausa aí e pense. Agora vamos então para a apostila. Como que amamos a Deus? Leia aí na sua apostila. Através de cultos cristocêntricos e fazendo discípulos fiéis, através de uma escola bíblica de discípulos, focada no crescimento contínuo de cada cristão. Palavra-chave, culto e escola bíblica. Ou seja, pastor, como que nós amamos a Deus? Primeiro, fazendo um culto para Deus. Ponto, né? Primeiro lugar, o culto é para Deus, o culto não é para nós. Sabe quando a gente sai e fala, nossa, o culto hoje foi muito bom? Ainda que foi bom para nós, o culto, mesmo quando foi ruim, para mim, o culto não é para mim. O culto é para Deus. Por isso que os nossos louvores, eles sempre são focados em Jesus. Sempre são focados em tu és vitorioso, tu és bom, tu és glorioso, tu és majestoso, aleluia, glórias damos ao Cordeiro. Sempre é a exaltação dele, nós não exaltamos o homem, nós exaltamos a Deus. Mas tem um hino ou outro, um culto, uma música ou outra, que vai falar sobre o que Deus fez por nós, como que nós somos amados por Deus, sim. Mas sempre o foco do nosso culto não é o ser humano, é Deus. Nós queremos Ele, queremos que a presença dEle esteja com a gente. Queremos agradar a Ele. Nós não focamos nas pessoas, nós focamos em Deus. Assim nós amamos a Ele. Por isso que quando Ele manda a gente pregar alguma coisa, a gente prega porque a gente quer agradar a Ele. Focada no crescimento contínuo de cada cristão, escola bíblica. Então, quando nós frequentamos uma escola bíblica onde nós crescemos na fé, nós começamos a agradar a Deus. Nós estamos amando a Deus. Por quê? Porque eu estou buscando a conhecer mais dele, a entender mais dele, a amá-lo melhor. Então, nós amamos a Deus através da escola bíblica. Segundo lugar, como que amamos pessoas? As conectando através de pequenos grupos que se tornam famílias de amigos que crescem juntos, edificam um ao outro e se multiplicam. Através das casas de paz, onde levamos o evangelho a lares não cristãos, que passam por dificuldades. Através de uma integração onde ninguém que entra nessa igreja deixa de ser abraçado com amor e, posteriormente, acompanhado em suas dificuldades. Então, em primeiro lugar, Gessel. Pastor, como que amamos as pessoas? Conectando elas umas às outras. No culto de domingo, à noite, você consegue saber da dificuldade do teu irmão ou compartilhar a tua dificuldade com ele? Depois do culto de domingo, você consegue ali, a hora que você dá paz do Senhor, contar o teu problema e orar um pelos outros? Não tem como. É no Gessel que a gente faz a conexão de pessoas. No Gessel que você pode rir, que você pode chorar, que você pode pedir oração, que você pode orar, que um ajuda o outro ali. Aonde eu descubro que o irmão está com dificuldade financeira, que o irmão está sem compra de comida em casa, e é onde a igreja vive, a igreja primitiva. Onde todos compartilhavam, tudo em comum, reuniam-se nas casas e no templo. Gessel é a reunião nas casas. Então é assim que nós cumprimos e queremos viver a visão que Deus tem para nós, fazendo essa missão, que é amar pessoas.
Casa de paz é onde nós amamos lares que estão passando por dificuldade. Vamos lá ministrar a palavra de Deus sobre as 7 casas que Jesus passou na Bíblia, né? Casa de Zaqueu, casa de Maria, casa de Lázaro, né? Então, as casas que Jesus passou na igreja, na Bíblia, então nós levamos essa mensagem sobre paz nas casas para os lares que precisam. Se você conhece o teu próprio lar, ou você conhece um lar que está passando por dificuldade, sem paz em casa e queira, é assim que nós amamos pessoas. E através da integração. A integração é uma das coisas que mais nós gostamos muito na nossa igreja, que é o fato de você entrar. Você já entrou em um lugar, já foi comprar numa loja onde ninguém te atendeu? Você já entrou numa igreja onde você entrou e saiu e ninguém te viu? Aqui você não encontrará isso. Nunca. Aqui não há ninguém que entre nessa igreja, na IMW Mamborê, sem ser notado. Sem ter o teu nome anotado, sem ter a tua dificuldade anotada. É entregue uma fichinha para você. E depois aquela fichinha é entregue a mim como pastor e a equipe que está comigo. E nós oramos por aquela pessoa, pela dificuldade que ela colocou. Nós entramos em contato, nós chamamos ela a um café de boas-vindas, ou seja, um momento onde ela vai entender quem é a igreja, onde ela vai ser dito para ela seja bem-vindo. Então, todos os meses, nós sabemos todo mundo que entrou nessa igreja. E isso é uma forma de amar. O Ministério de Integração é aquele ministério que abraça. Quando você chega na igreja, você é abraçado. Agora nós vamos começar a comprar guarda-chuvas para você, quando você chegar, você sair do carro, você é recebido com um guarda-chuva onde você estiver. Ou se nós vermos você lá na esquina, nós vamos te buscar. Se você estiver sem guarda-chuva. Então nós queremos fazer sempre um ambiente onde você é bem acolhido, onde as pessoas são bem acolhidas. E assim nós amamos pessoas. Se nunca foram valorizadas em um lugar, nós valorizamos aqui. Amém? E nós servimos o mundo. Como que servimos o mundo? Através de missões e ação social. Nos inserindo nos grupos e instituições menos favorecidas da cidade, como abrigos, asilos, presídios, famílias carentes e através de projetos sociais da igreja local ou em parceria com a prefeitura, através da oferta missionária e viagens missionárias anuais, seja para trabalhos sociais ou para evangelização, e através do voluntariado, onde cada um usa seus dons e talentos para servir ao outro em amor. Então, em primeiro lugar, missões. Missões é a forma que nós servimos o mundo. Nós, recentemente agora na igreja, nesse ano de 2021, se você está assistindo depois, mas estou me referindo a 2021, nós levantamos agora no último culto de missões oferta para comprar cadernos para crianças indígenas que não estudam, que não conhecem a Bíblia, que não têm acesso a uma creche, né? Então nós compramos, na verdade, nós ainda somos uma igreja pequena, mas nós não deixamos de cumprir o nosso serviço ao mundo. Então nós arrecadamos agora, no último culto de missões, se eu estou recordado, foram R$115, que será totalmente enviado, na verdade, enviado não, porque dessa vez eu estou indo para a tribo, então nós compraremos aqui cadernos de 96 folhas, né? Lá custa R$12, perto da tribo, custa R$12 na cidade. Aqui custa cerca de R$3. E aí nós vamos comprar tudo aqui e enviar para lá. O que é isso? Nós estamos servindo o mundo. Nós vamos ter algum benefício fazendo isso? Não. Mas essa é a nossa missão, servir o mundo. Ação social, ou seja, nós ainda somos uma igreja pequena, mas nós distribuímos por mês cerca de 2 cestas básicas na cidade. Somos uma igreja de 28 membros e somos uma igreja que sustenta no mínimo 2 famílias por mês com cestas básicas. Cuidamos de presidiários, cuidamos de famílias, internamos pessoas em clínicas de recuperação, né? Além de que estamos tentando entrar. Como a pandemia nos atrapalhou, não conseguimos entrar. Mas estamos tentando entrar no abrigo, no asilo, em vários lugares, porque essa é a forma de nós servirmos o mundo. E através do voluntariado. Pastor, o que é o voluntariado? É onde você se cadastra lá para servir em alguma área da igreja. Então, sempre podemos servir ao Senhor em alguma área, né?
Então é assim que nós servimos o mundo, servindo principalmente a igreja, que a Bíblia diz, né? Primeiro os domésticos da fé, primeiro os de casa. Então servimos a igreja com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que Deus deu a nós, e depois servimos o restante do mundo. Amém? Beleza? Então vamos resumir aí. O que é a IMW Mamborê? A IMW Mamborê é uma igreja simples, focada em sua missão de amar e servir através de um discipulado sólido e fiel aos seus valores inegociáveis contidos na palavra de Deus. Nosso grande objetivo é que cada cristão seja um discípulo fiel de Jesus, capaz de gerar transformação social e salvação por onde passar, como fez o Mestre. Queremos ser muitos, a fim de salvarmos ainda mais, mas nos reunimos em poucos, a fim de sermos cuidadosos, a fim de cuidarmos um com um dos outros. Amém? E aí você vai ver na sua apostila uma forma simples de explicar a IMW Mamborê. Como que você chegou na IMW Mamborê? Ou você veio num culto, ou nós fomos até você através de uma casa de paz, ou você foi em UGCEL. Depois disso, o que aconteceu? Você é chamado ao café de boas-vindas. Alguns não foram chamados no começo, porque ainda nós estávamos em processo de implantação, mas depois você vem no café de boas-vindas, onde você conhece a igreja. E depois você vai para a escola bíblica, onde nós amamos a Deus através do crescimento, do discipulado, do conhecimento da Bíblia. Ou você vai também para um pequeno grupo, onde você ama pessoas, compartilha a sua vida e tem a vida de outros compartilhados com você. E você serve o mundo através do voluntariado, através do serviço, do dom que você tem. Assim você ama Deus, ama pessoas e serve o mundo. Amém? Então essa é a IMW Mamborê, a igreja que você faz parte. Uma igreja que tem como objetivo ser parecida com Jesus, servir como Jesus, amar como Jesus, fiel à palavra. Uma igreja simples, que quer amar a Deus, conhecendo, crescendo na fé, conhecendo a palavra, numa vida piedosa. Uma igreja que ama pessoas através de pequenos grupos, onde não se reunimos só no domingo, mas compartilhamos a vida um com o outro. Uma igreja como a igreja primitiva, e uma igreja que serve. Todos nós podemos servir. Seremos uma igreja conhecida pelo amor, conhecida pelo serviço. Uma igreja que não negligencia princípios. Talvez não sejamos uma multidão tão rápido, mas seremos uma grande multidão sem negligenciar a palavra de Deus. Amém? Essa é a IMW Mamborê. Até a próxima aula. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.